Teorema de Tales. O que vem a ser o Teorema de Tales? O que o Teorema de Tales nos diz? O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Ou seja, aqui nesse desenho nós temos a explicação no que está explicado aqui. Então temos três retas paralelas. Poderia ter mais, porque diz aqui feixe de retas. Mas nesse caso aqui temos três retas paralelas. Uma, duas, três. Paralelas são aquelas retas que nunca vão se cruzar. Então, se fazer o prolongamento delas, nunca elas se cruzam. Dentro dessas três retas paralelas, temos duas transversais. Uma, duas. Essas transversais, elas podem ou até mesmo não podem se cruzar. Mas se não se cruzarem, se elas forem paralelas, também não vai ter muito o que ser calculado, porque vai ser bem fácil de verificar que elas são proporcionais. Mas, quando elas são transversais, vocês vão ver que há uma inclinação diferente de uma da outra, e elas vão se cruzar em um certo ponto. Mas, enfim, o Teorema de Tales nos diz assim, que essas retas transversais vão determinar segmentos proporcionais. O que significa isso? Significa que se eu pegar o segmento AB e dividir pelo segmento BC, vai dar o mesmo resultado que pegar o segmento A'B' e dividir pelo segmento B'C'. Ou seja, como eles têm a mesma razão, eles são proporcionais. E também nós podemos fazer outras relações. Por exemplo, se eu pegar o segmento A', esse segmento aqui, dividir pelo segmento B', vai dar a mesma razão que AB dividido por BC. E também existem outras relações. Se eu pegar o B', dividir pelo CC', vai ser o mesmo resultado que pegar AB dividido por BC. Porém, vocês têm que cuidar na hora de pegar esses segmentos. Se pegar em ordem ao contrário, ordem invertida, não será proporcional. Por exemplo, se eu pegar o lado BC dividir pelo lado AB, não vai ser a mesma coisa que eu pegar o lado A'B' e dividir pelo B'C'. Porque primeiro eu peguei esse e dividi por esse, depois eu peguei esse e dividi por esse. Esse lado aqui, esse segmento, não é correspondente a esse segmento aqui. Então, esse segmento é correspondente a esse aqui. Tá? Então, BC vai ter que estar na mesma posição do B'C'. Se o BC está no denominador, o B'C' também vai ter que estar no denominador. E daí não vai ter erro. Vamos às aplicações. Utilize o Teorema de Tales e encontre o valor de x. Então, a gente já viu que esses segmentos formam uma proporção, né? Então, nós podemos escrever assim. Esse segmento aqui está para 5, assim como 20 está para x. Tá? Então, esse lado aqui, dividido por esse, tem que dar o mesmo resultado que esse lado dividido por esse aqui. Então, 15 dividido por 5 vai ser igual a 20 dividido por x, da ideia anterior. Então, aqui, nós vamos pegar e fazer aquela multiplicação cruzada. Então, 15 vezes x igual a 5 vezes 20. Então, é isso que nós vamos ter. Ó. 15 vezes x igual a 5 vezes 20. Multiplicação cruzada. Temos duas frações e uma igualdade no meio. Podemos fazer essa multiplicação cruzada. Agora, calculamos o 5 vezes o 20, que vai dar 100. E, por último, passamos esse 15 dividindo, né? Ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo.
100 dividido por 15, basta só fazer esse cálculo aqui e nós vamos descobrir o valor do x. É uma dízima periódica, 6,6666 infinito. Então, é a medida desse segmento aqui. Aqui temos um outro exemplo, aqui um probleminha, onde não parece, mas se vocês vão verificar, tem feixe de retas paralelas. Ó. Então, essas partes da rua aqui, ó, são paralelas, ó, enquanto que a Rua das Margaridas e a Rua das Rosas são as transversais. Então, foi dado a medida desse lado aqui, desse segmento, desse outro segmento, desse segmento aqui, e está pedindo aqui a medida desse segmento. Então, pede ali a quantidade de muro que deve ser construído no terreno 2, em frente à Rua das Rosas. Ou seja, está se perguntando qual é essa medida aqui. Então, pelas ideias anteriores, pelo teorema de Tales, nós podemos escrever dessa forma. 24 está para 15, assim como x está para 20. Então, o 24 é o lado do terreno 2 e o x é o outro lado do terreno 2. Então, eles têm que estar no mesmo lugar. Então, 24 no numerador, o x no numerador. Então, do terreno grande eu coloco em cima, do terreno pequeno eu coloco embaixo. Então, 24 está para 15, assim como x está para 20. E faz a multiplicação cruzada. 24 vezes 20 igual a 15 vezes x. Não importa a ordem, se ficar o 15x aqui ou do outro lado, não importa. Calculamos 24 vezes 20, que vai dar 480. E agora passamos o 15 dividindo. Então, 480 dividido por 15, resolvendo isso, então vai dar 32. Ou seja, então, 32 metros de muro deve ser construído na Rua das Rosas, que fica em frente ao terreno 2. Tem algumas propriedades que recaem no teorema de Tales. Então, temos o teorema fundamental da semelhança, que é aplicado sobre o triângulo. Tá? Então, o que diz assim? Dois triângulos são semelhantes quando seus lados correspondentes são proporcionais e seus ângulos em ordem são congruentes. Então, aqui pelo desenho, nós vemos que tem duas paralelas. O lado BC com essa reta aqui são paralelas. Se eu traçasse mais uma paralela aqui, passando pelo vértice A, nós teríamos um feixe de retas paralelas cortada por duas transversais, pela transversal BA e pela transversal CA. Então, fica o mesmo detalhe, o mesmo esquema do teorema de Tales. Então, nós temos aqui que o lado AD está para o lado DB, assim como o lado AE está para EC. Ou seja, se eu dividir AD por DB, eu vou ter o mesmo resultado que dividir AE por EC. São proporcionais. E pelo que diz o teorema fundamental da semelhança, o triângulo grande é semelhante a esse triângulo menor formado por essa reta aqui. Tá? Então, também poderíamos pegar o lado AB, dividir pelo lado AD, e pegar o lado AC e dividir pelo lado AE, que também haveria uma proporção. Então, vamos ver um exemplo para entender melhor. Determine o valor de y. Então, aqui nós temos o mesmo caso que o anterior, que foi mostrado. Então, aqui nós podemos fazer assim, ó. Podemos fazer 24 dividido por 40, assim como 36 divide o y, e há a proporção. Tá? Então, é o que eu coloquei aqui. E sempre cuidando, ó, se eu peguei do triângulo pequeno 24, o 36 vai estar no numerador também.
Então, coloquei o 24 no numerador, o 36 também vai ter que estar no numerador. Então, os segmentos do triângulo pequeno. Aqui eu peguei os lados dessa outra figura, mas também poderia pegar a soma de tudo isso. Então, ao invés de colocar 40, eu poderia colocar 64 ali no lugar do 40, que é a soma de todos os lados. E no lugar do y eu poderia colocar 36 mais y, que também daria certo essa proporção. Mas assim é mais fácil, né? Porque daí não envolve, a equação fica mais simples. Então basta multiplicar cruzado, 24 vezes y igual a 36 vezes 40. Faz a multiplicação cruzada, multiplica o 40 vezes o 36, que vai dar 1440, e depois passa o 24 dividindo. 1440 dividido por 24, então vai dar 60. Então essa medida aqui de y vale 60. Uma outra propriedade que recai no teorema de Tales é o teorema da bissetriz interna. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de se visualizar o feixe de retas paralelas cortado pelas transversais. Teria que fazer um prolongamento aqui e daí sairia a mesma ideia anterior. Mas resumindo, o teorema da bissetriz interna diz assim, que a bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. A bissetriz é essa retinha pontilhada aqui de A a D. E ela vai dividir, no caso, em dois segmentos o lado BC. E lembrando que a bissetriz divide o ângulo, no caso o ângulo A, aqui em dois ângulos iguais, de mesma medida. E teremos assim uma proporção em que o C, no caso o lado C ou o lado AB, dividido pelo lado X, vai ter o mesmo valor que o lado B dividido pelo Y. Ou ao contrário, né? Esse X aqui dividido pelo C vai dar o mesmo valor que o Y dividido pelo B. Então vamos ver uma aplicação para entender bem isso. Então nós temos aqui um triângulo e temos uma bissetriz interna. Esse ângulo aqui, ó, dividido em dois com o tracinho, mostra que eles são congruentes, que eles são iguais. Então o segmento AD é uma bissetriz interna. E está se pedindo então para calcular o lado AC. Então sabemos pelo slide anterior que se pegar o 100 dividir pelo 50, vai ser o mesmo resultado que pegar o lado AC dividir por 60. Então vou chamar o lado AC de x e vou montar dessa forma aqui. Então 100 dividido por 50, assim como x está dividindo por 60. E ele faz a multiplicação cruzada, 100 vezes 60, 50 vezes x. Aqui ficou y, mas é x. Consertado o detalhe, então temos 100 vezes 60 igual a 50 vezes x. 100 vezes 60 vai dar 6.000. Agora basta passar o 50 dividindo com o 6.000. Então 6.000 dividido por 50 vai dar 120. Então o lado AC vai medir 120. Vocês podem até tirar a prova real. Pega o 100 dividido por 50. Quanto que dá? Dá 2. 120 dividido por 60. Quanto que dá? Dá 2. Então eles têm a mesma razão, ou seja, eles são proporcionais. Sempre lembrando que razão é a divisão entre dois segmentos, entre dois termos. E proporção são quando quando a gente divide duas razões e dá o mesmo valor. E através da proporção a gente consegue então descobrir valores de segmentos desconhecidos ou de lados desconhecidos.